InSaneCast, eu sou o Lucas, estarei junto com vocês nessa série de conversas sobre comunicação e sociedade. Hoje a gente tem um episódio especial, faz parte da programação do International Youth Day, ou Dia Mundial da Juventude, em bom português. Para quem não conhece, o Dia Internacional da Juventude foi criado pela ONU, e mais do que uma data comemorativa, é um movimento que atualmente impacta e conecta jovens do mundo todo, propondo pautas extremamente importantes e até urgentes. O tema proposto para esse ano é Inovação Jovem para a Saúde Humana e do Planeta. E como a gente tem duas pessoas aqui nessa mesa que estão diretamente envolvidas nesse movimento, eu nem vou prolongar essa apresentação do International Youth Day, e daqui a pouco eles falam um pouco mais sobre isso, né? Mas primeiro eu queria que cada um se apresentasse, e para deixar a nossa conversa um pouco mais acessível, acho legal que se a gente fizesse uma descrição física também da gente, já que a gente também tem o formato de vídeo para o YouTube. Eu sou o Lucas, eu sou um homem branco, tenho cabelo crespo e escuro, tá num comprimento curto para médio, uma barba curta também, né? Uma barba que deveria ter sido feita, mas não foi. Olhos castanhos escuros, eu tô com uma blusa de lã, com zíper, com alguns detalhes em preto e branco. Eu sou redator da Insane, produtor de conteúdo. Eu tenho 30 anos, enfim. Tem muitos outros InsaneCasts que eu já me apresentei, então o pessoal já me conhece. Vamos falar com as pessoas novas aqui. Queria que a Mari se apresentasse para a gente. Oiê, boa noite a todos vocês. Muito feliz de estar aqui no InsaneCast. Então, vou começar como deve ser feito. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos loiros, curtos, estou trajando um suéter rosa com um pequeno lembrete do Agosto Lilás. Uso óculos, uma armação escura, estou só com um brinco. E atrás de mim tem uma janela. Tenho 28 anos recém-completos e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Faço minha apresentação também biográfica? Eu pergunto a vocês. Pode? Beleza. Bem, eu sou a Mariana Gomes da Rocha. Atualmente eu estou gestora no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. É um município muito perto da fronteira. Sou gestora de juventude, mulheres, imigrantes, questões indígenas e comunidade LGBTQIA+, aqui no meu município. E também sou a gestora mais jovem de toda a prefeitura, onde eu estou atuando. Faço parte do Dia Internacional da Juventude, do time de Embaixa, né, ou embaixadores. A gente está aí formando mais um ciclo de pessoas para reproduzir esse movimento de uma maneira muito cooperativa. Fui fazedora, ou seja, estive na ponta do movimento no ano passado, e aí depois me inscrevi para fazer parte dessa ideia de uma forma mais contundente. Sou formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou especialista em políticas públicas para pessoas indígenas. Então, sou uma mediadora de conflitos indígenas aqui no Mato Grosso do Sul também. Puxar o gancho aqui, Muito Mari. obrigado, Mari. Agradeço muito você estar aqui, estou bem empolgada por isso. Eu sou o Cadu, fazendo a minha descrição, eu sou um homem branco, 31 anos, a minha barba está um pouco maior do que eu gostaria, num tamanho médio, uma barba também bem cheia e escura, num castanho escuro, cabelo também castanho escuro, tamanho curto, colocado um pouco para o lado. Estou com uma blusa de frio, porque está muito frio, uma blusa de frio azul escura, né, no ambiente aqui que é meu quarto. No fundo tem uma cortina branca. E eu sou um dos sócios da Insane, estratégia de comunicação. Também sou voluntário do International Youth Day Brasil, desse movimento pelo Dia da Juventude, junto com a Mari. Tem muitas Maris no movimento, voluntárias. Inclusive, eu conheci por conta de outra Mari, que é a Mari Vale. Eu tive uma conexão com ela, ela também está em São Paulo, então conheci ela antes do movimento e aí acompanhei nas redes sociais quando ela estava fundando esse movimento junto com o Ernesto. Eu me voluntariei, fui embaixador, fui fazedor também. Seremos fazedores esse ano, né, até estando no time nacional. Hoje eu estou na área de gente, que é o nosso famoso RH, né, do movimento. E muito empolgado por conhecer mais juventudes.
a Mari, que está num estado, né, distante do nosso aqui, de nós três que estamos em São Paulo. É muito legal, assim, participar desse movimento, porque você tem conexão justamente com pessoas que estão em estados e cidades que você, né, muitos nunca foram, assim, né, que estão presentes, até falando principalmente por mim. Isso faz uma amplitude de repertório, assim, bem interessante. Então, eu tô aqui muito empolgada por esse papo, principalmente, né, para falar de juventudes com vocês. E você, Gui? Fala pessoal, boa noite. Eu sou o Guilherme, eu tenho 26 anos, sou um homem pardo, de cabelos pretos, olhos castanhos claros. Tô com uma barba bem por fazer assim, bem mal feita, com uma camiseta preta no quarto aqui, mas o fundo tá todo em uma parede branca. E eu acho que é isso. Eu sou casado, tenho 26 anos, acho que eu já comentei. Trabalho como gerente de contas na Insane, sou também líder da juventude na minha comunidade de fé e estamos aqui para compartilhar e agregar nesse papo. Eu estou bem empolgado também, falar sobre juventude é algo que me inspira muito e vamos lá, vamos contribuir nessa conversa. Para a gente começar, até antes de entrar no tema, né, no tema que foi proposto pela ONU, pela Unesco, pela Inovação Jovem para a Saúde Humana e do Planeta, queria que a gente apresentasse um pouco para quem assiste, para quem ouve a gente, que os participantes, né, do International Youth Day, os participantes ativos aqui, falassem um pouco da experiência deles, assim, há quanto tempo estão atuando e como tem sido a experiência. Show, obrigada, Lucas. Então, para mim, tem sido algo fantástico por conta dessa troca, né? Eu sou muito entusiasta dessa ideia de Brasil conectado, né? Porque nós somos vários Brasis dentro de um só, então as realidades são completamente diferentes. Eu estou no movimento como membro desse time voluntário nacional há alguns meses, na verdade, uns 6 meses, mas no ano passado me envolvi, porque eu encontrei pelas redes sociais e vi que era uma oportunidade de fomentar a juventude do meu estado. Então, eu fui fazedora, eu descobri um movimento 6 dias antes de começar a janela de eventos, que a gente chama, que já já a gente vai conversar provavelmente sobre isso, e eu fiz 8 eventos, todos online, e consegui conectar muitas realidades de juventude. E eu fiquei muito inspirada depois que eu consegui trazer para um desses eventos um jovem de Mato Grosso do Sul, da cidade de Corumbá não, de Aquidauana, desculpa, que é a fronteira, e que ele atualmente é o cientista jovem mais importante do Brasil. E ninguém no Mato Grosso do Sul conhece. Ele desenvolve nanociência e neurociência acumulados. E foi muito interessante, porque depois disso ele se aproximou de mim e a gente começou a conversar. Enfim, foi algo afetivo, mas daí em diante eu fui tendo muito mais contato com o movimento e para mim tem sido uma experiência de agregar muitos valores, porque existem pessoas de movimentos que eu já admirava e não conhecia, como, por exemplo, os escoteiros. Então, tem sido uma troca super legal e também uma forma de falar sobre a minha região. Até porque o estado do Mato Grosso do Sul, nos últimos 2 anos, né, de movimento, nunca foi um estado que se destacou, que conseguiu, de fato, imprimir as metas colocadas, muito porque a gente tem uma juventude aqui pouco articulada. Mas, resumindo em PDF, é que eu estou gostando demais da experiência e cada semana agrego mais valor humano para a minha caminhada. Boa, Mari. Eu também, eu acho que agrega muito. Eu entrei logo no comecinho, 2019, que surgiu o movimento, como eu falei, né, da conexão com a outra Mari, a Mari Vale. E o que me traz assim de sentimento em relação a participar dos nossos encontros, o movimento começou antes da pandemia, acho que é bom reforçar, né, 2019, e já começou 100% digital, com esse propósito muito claro de engajar jovens, juventudes, que a gente fala, para mobilizar, né, essas discussões, porque todo ano a ONU estabelece um tema central, então mobilizar essas juventudes para trazer essa discussão cada vez mais e, claro, né, que essa discussão seja propositiva, que ela evolua para algo em prática, nem que seja uma mudança
de mentalidade, enfim, que seja algo realmente evolutivo nesse sentido. Então, eu entrei em 2019 como embaixador, também fui como fazedor. A gente tem esses nomes, e eu acho que é importante falar, né, para quem nunca ouviu falar nesse movimento, que é o International Youth Day Brasil, que a gente chama de IYD Brasil. Esse movimento, ele tem essas frentes, né, e voluntários que são do time nacional, igual eu e a Mari aqui, que tem várias áreas lá dentro. Tem os embaixadores e tem os fazedores. Os embaixadores que lidam diretamente com os fazedores, que são as pessoas, né, jovens, juventudes, que estão realizando eventos, que podem ser presencial. 2019 teve bastante, né, a maioria presencial, e, é claro, por conta de pandemia, a gente evoluiu bastante em eventos online. E é importante dizer que quando o movimento surgiu, e em conexão com a ONU, trazendo essa prestação de contas de eventos, a gente em 2019 já bateu o recorde mundial de eventos comparado com o mundo, né? A Nigéria era o país que tinha mais eventos. O Brasil, ele era o histórico de eventos relacionados ao Dia da Juventude no Brasil eram 3 cadastrados nos anos anteriores, era o nosso recorde. E a gente foi evoluindo bastante, né? Já passamos de muitos, né? Mais de 1.000 eventos. A gente vem com metas ousadas para esse ano, inclusive 2021, que está sendo o nosso papo aqui. E não só de quantidade, eu acho que que a gente mais preza é a qualidade na discussão. E aí a gente tem esse tema central, né? Que é um tema voltado para os sistemas alimentares, não só para como está a nossa saúde, a saúde dos jovens, como que isso vem evoluindo, mas também a saúde do planeta, porque está tudo conectado, né? Nossos hábitos de consumo estão totalmente conectados com esse impacto ambiental que é um momento que vem sendo discutido muito isso. Até traz falei de sentimentos, né? De trazer esperança, né? Me sentir esperançoso quando eu estou nessas discussões, mas me traz uma certa ansiedade também quando eu olho mais a fundo para isso, como que está a evolução do mundo e pensar que se eu quiser ter filhos um dia, eu não sei, né? Talvez eu não queira pensando nesse futuro que está incerto lá na frente, né? Não por uma vontade talvez de paternidade, mas enfim, está tudo muito conectado e olhar para esse movimento, né? E mobilizar com essas parcerias que a Mari até citou, com escoteiros, a gente tem conexão com a ONU, né, obviamente, escoteiros, Enactus, Engenheiros Sem Fronteiras, tem muitas organizações, tem várias presentes no conselho, inclusive, do próprio movimento, mas que trazem essa pluralidade que eu acho que é o mais importante na discussão aqui, né? Para ter esses pontos de vista diferentes desses Brasis todos que a Mari citou, e que esses pontos de vista, obviamente, agreguem para algo propositivo. Por falar em pluralidade, até quando a gente estava, eu e o Cadu conversando sobre esse episódio, ele até falou da gente usar o juventudes no plural para dar conta também, né? Primeiro desses Brasis todos, desses grupos todos, né? Trazendo esse tema da inovação jovem para a saúde humana e do planeta para o nosso dia a dia de trabalho aqui na Insane, por exemplo, né? A gente, como agência de publicidade, tudo bem que esse podcast, por exemplo, acho que é um podcast feito por uma agência de publicidade que talvez mais critica a publicidade que a gente tem, né? Mas de fato tem muito a se criticar a publicidade. Quando a gente fala de consumo, principalmente, assim, talvez a publicidade seja a grande culpada pelo fato do consumo ter se tornado um problema da humanidade, né? Acho que a publicidade tornou o consumo uma questão de identidade, né? Acho que a gente cresceu muito consumindo e comprando em função de uma formação de identidade, de entender quem a gente é. Acho que tem muito esse papel, né? E então eu queria que a gente comentasse um pouco disso, o que significa talvez o consumo para as juventudes. Eu estava pensando enquanto você falava sobre publicidade, né? Aliás, uma coisa que eu não falei no início, eu trabalho com publicidade em campanhas políticas também. Eu tenho uma startup no Mato Grosso do Sul que trabalha com empregabilidade jovem dentro da política. E eu
concordo, né, que a publicidade tem muito o dedo em tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que talvez a gente que quer fazer o bem esteja um tanto quanto estagnado, né? A má publicidade desenvolveu, a boa publicidade está um pouco para trás. Não sei se é a publicidade em si, mas sim a falta de pessoas boas querendo reproduzir a boa publicidade. Mas, enfim, depois dessa reflexão de alguém do direito sobre publicidade, eu acho que em relação ao consumo, eu morei em alguns estados até agora, eu tenho 28 anos, mas eu já morei no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo e também Paraná, e sou do Mato Grosso do Sul, né, hoje eu estou, e eu vejo algumas diferenças também, algo que eu tenho comentado com o pessoal do YD. Nós somos um país essencialmente agrário, essencialmente, não há o que se dizer que não, tem mais terra do que pessoas, se a gente for ver, enfim. Só que nos últimos 20 anos, isso é algo muito recente, nós nos transformamos em urbanos, abre aspas e fecha aspas. Mas isso foi uma ansiedade que esse capitalismo selvagem, né, até porque se a gente está nesse sistema, não é porque a gente tem que refutar, mas sim tentar entender, né, e trabalhar ele. Mas o capitalismo criou uma ideia, o capitalismo selvagem, esse estágio que a gente vive hoje, criou uma ideia de que nós, por exemplo, latino-americanos, agrários, deveríamos nos contentar e entender que a polis, a cidade, é o bem maior que a gente tem. Então, por exemplo, uma coisa que eu vi, e aí, desculpa qualquer coisa, mas fica o alfinete. Morar em São Paulo, para mim, foi uma tortura. Eu morei em Campinas, mas também dialogava muito com a capital, porque o meu primeiro emprego foi numa rádio. É legal que eu esteja hoje aqui nesse podcast. Mas eu fiquei muito embasbacada em como tudo era descartável. Mas aí, para consolo dos paulistas, eu fui morar no Rio de Janeiro. O Rio é aquela coisa bonita, nas novelas e tudo mais, mas eu nunca vi um consumo tão irresponsável em toda a minha vida, a ponto de eu estar numa cidade que quase que 75% dos afluentes eram poluídos. Ou seja, uma cidade que tinha inúmeros rios, né, que é uma cidade, é um estado que é margeado por inúmeros rios, assim como todo o nosso Brasil, graças a Pachamama aí, mas lá tudo é muito poluído. E isso me causou, e eu só consegui perceber isso depois que eu regressava para o Mato Grosso do Sul. Que o Mato Grosso do Sul tem um consumo selvagem e tal, mas são muito poucas pessoas. Inclusive, é o 21º estado em menor quantidade de pessoas dos 27 da federação. Então, temos pouquíssimas pessoas. E toda vez que eu voltava para cá, eu sentia um certo alívio. E aí, depois que eu fui, sabe, conectar as coisas, quando a gente melhora os nossos afetos e percepções. Então, em termos de consumo, eu acho que a gente precisa primeiro rever esse sonho da polis, esse sonho de morar na cidade, esse sonho de estar na cidade, porque a cidade te dá tudo. É um tudo trajado de nada. É isso que eu sempre falava pro pessoal do Rio de Janeiro, mas no Rio tem tudo. Só que, ao mesmo tempo, é uma sensação de nada absurda, né? Qual é o sentido disso tudo? De consumir para onde a gente vai, né? Com todo esse consumo. E aí, toda vez que eu regressava ao Mato Grosso do Sul, que inclusive é o segundo estado com a maior quantidade de pessoas indígenas no nosso país, isso me acalmava. Então, a qualidade de vida foi realmente o retorno para as minhas raízes e a percepção de que não era exatamente aquilo que a polis, a super e bem consagrada cidade conseguia trazer, sabe? E o custo, né, Mari? É o sonho, né? Tipo, tem tudo aqui, mora na cidade, mas o custo disso é muito alto, né? Eu tava vendo uma pesquisa que fala sobre o ar, tipo, eu não vou cravar aqui qual é a posição, mas é uma das causas mortes do topo, assim, a poluição do ar. Então, e tem muito a ver por conta da urbanização, né? Então, é uma qualidade de vida meio bem maquiada, meio não, é bem maquiada. Então, ela é bonita por um lado, mas o custo dela é bem descabido, assim, a gente não faz ideia, né? E eu acho que ele foge, ele não lesa somente a cidade, somente as pessoas que vivem na cidade, mas o custo de quem vive na cidade é pago por pessoas que estão muito longe, morando em outros estados, em outras cidades, enfim.
até mesmo os indígenas que têm perdido várias terras para produção de comida. Então, e eu acho que essa ideia que você trouxe, né, de que tudo é descartável, eu acho que tem a ver com a nossa conversa hoje, os excessos também, né? Porque a gente tá longe de produzir somente o que a gente consome. Então, a gente descarta o que a gente consome, mas a gente descarta o que a gente não conseguiu consumir também. Então é bizarro, assim, a gente produz muito, explora muito a terra e as pessoas para essa produção, para vender uma vida com uma qualidade que é muito questionável. Eu sempre converso com a minha esposa, né? Hoje a gente mora em Guarulhos e eu sempre trabalhei em São Paulo, assim, né? Centro e tudo mais. E aí a gente sempre questionava, assim, eu acho que é legal a gente morar pra cá, mas sempre que a gente parava pra pesar, é, tanto que o que pesa muito aqui é o deslocamento, né? Então a gente acaba gastando muito tempo no trânsito, se estressa demais no trânsito, mas por outro lado, viver na cidade, no centro da cidade, ali pensando em São Paulo, a gente tem muitas perdas também, de qualidade de vida mesmo, a poluição sonora, a poluição de ar, enfim, é uma cidade que não dorme nunca e também não te deixa dormir. E aí você junta com o país que é o mais ansioso do mundo, faz uma conta aí que talvez não faça bem nenhum bem assim para sua saúde, né? Então, enfim, queria comentar esse ponto assim. E tem até um dado para acrescentar nisso tudo, que eu acho que a minha maior angústia, assim, falando por mim, do consumo que eu tenho aqui, que é que em 2020, né, pegando a pandemia relacionada a 2020, 25% da produção de lixo domiciliar aumentou, então foi um crescimento bem considerável comparado com vários anos. E também tem um outro dado complementar a esse, que é que 149% dos pedidos de entrega também aumentaram, né, 149% aumentaram esses pedidos de entrega delivery, e isso é a minha maior dor aqui. Eu sou vegetariano por uma questão também de consciência há alguns anos, há 3 anos e meio, acho, mais ou menos. Só que eu fico nessa também na reflexão aqui com a minha noiva. A gente mora junto, começou a morar junto em pandemia, também entender, né, nosso hábito de consumo em conjunto. E a gente promove muita reflexão, assim, do como a gente pode ter um consumo mais consciente e sem que caia também nessa ilusão, né, nossa, né, eu sou vegetariano, estou mudando o planeta. Não, né, muito pelo contrário, eu acho que eu nem defendo, inclusive, o vegetarianismo por completo, eu acho que tem que ter um equilíbrio na alimentação e ponto, né, entender impactos, coisas assim. Mas o que mais me dói hoje, no momento, é essa rotina insana, né, trazendo a brincadeira com a Insane, essa rotina insana de trabalho, mesmo home office, principalmente de várias reuniões, que faz com que a gente, no meu caso, falando por mim, e pegando esse dado também, faz com que a gente tenha um consumo muito grande de pedidos de deliveries de alimentação, e isso, claro, aumenta absurdamente o consumo de embalagens, e de embalagens plásticas, inclusive, que, pegando uma categoria dessas piores, elas não são recicláveis, na verdade, então é uma grande mentira, né? A galera acaba tenta vender como é um plástico ali reciclável, tá? Mas não é, na verdade, né? Enfim, acho que essa é a maior dor assim que eu vejo hoje pensando na minha saúde mesmo física, por conta de uma alimentação mais equilibrada e também promover a saúde do planeta, que é o tema também em questão. Eu venho pecando muito nisso, em tentar ter uma alimentação mais equilibrada, tanto que nessas reflexões provocadas pelo próprio tema da juventude, mês passado, julho e agosto, né, que é o agosto jovem, né, o mês das juventudes, eu fui melhorando bastante isso. A gente reduziu bastante pedidos e, inclusive hoje, até faço uma pergunta, aproveitando o gancho, qual foi a alimentação que vocês tiveram hoje? Mas, inclusive hoje, eu tive uma boa alimentação, né, de alimentos de uma assinatura que a gente vem fazendo de orgânicos também, então muitos legumes,
no forno, né, orgânico, com arroz, então a alimentação hoje foi boa, né, pensando na minha percepção do que é bom também, né, para mim. Mas, enfim, o que eu coloco assim como um ponto de melhoria que foi até o tema da juventude que me trouxe esse insight é como que eu posso otimizar meu tempo, gerenciar melhor essa rotina maluca de reuniões para produzir os meus alimentos aqui, reduzindo em gasto, né? Porque você abre ali o faturamento ali do iFood, você fala, nossa, meu Deus, os caras estão ganhando muito dinheiro comigo, né? Mas ou como melhorar isso financeiramente falando para mim e também, claro, reduzindo impactos, né? Então, eu queria até fazer essa provocação com vocês, né, em relação à alimentação de vocês, e até fazer uma pergunta, voltando para o Lucas, o que você comeu hoje? Como que está a alimentação de vocês em média, assim, para entender o quão saudável isso teoricamente está ou não? A minha alimentação hoje tá menos. Eu tenho consumido menos, um pouco menos delivery. Acabei de me mudar e tal. Não sei como vai estar as minhas finanças no mês que vem, como que vai ser os boletos. Então a gente tá comendo o máximo de arroz e feijão que a gente pode. Mas eu sempre como carne, sempre. Assim, alguma carne eu sempre como e eu sei o quão nocivo isso pode ser. Assim como alguns produtos vegetais também podem ser muito nocivos, assim, acho que, e talvez o mais importante dessa ideia do consumo consciente seja a gente entender a procedência, né, eu acho que, vendo pelo lado positivo, hoje a gente tem cada vez mais acesso aos processos das empresas, à procedência do nosso alimento, enfim, né, quando a gente vai para o consumo vegetal, a gente tem defensivos agrícolas, né, agrotóxicos, para questionar a própria terra também, o desgaste que algumas monoculturas geram na terra. Então, eu acho que é muito difícil, o tema do consumo ele é muito difícil, porque não é tão simples, né, parar de comer carne e tal, né, assim como o Cadu já tinha falado, assim, não é, o vegetarianismo também não é sinônimo de, né, consumo consciente, assim, né, ele pode ser um passo, pode ser um processo também, mas acaba sendo um tema muito mais amplo. E eu até queria saber, assim, também de vocês, o que vocês têm, como vocês lidam, assim, estendendo a pergunta do Cadu, também a gente pode falar, saber o cardápio do Gui também e da Mari, mas estendendo como que vocês têm lidado com o próprio consumo, assim, de vocês hoje? Então, eu tenho trabalhado na minha cabeça e trago isso aí para vocês também. É porque assim, eu tô até com medo de falar o que eu comi hoje, porque para você ouvinte, foi um dia bem, bem diferente. Eu acordei numa cidade e eu vou dormir 360 quilômetros em outra cidade. Mas eu tenho usado uma expressão que é bastante forte no meu contexto, que é domesticar o consumo. E eu explico. Nós que somos humanos, que a gente se diz topo da cadeia alimentar, blá, 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 a gente super se vangloria de domesticar os outros animais. Mas está na hora da gente domesticar o nosso consumo, trazer ele para dentro do ambiente doméstico. Eu consumo carne, no entanto, a minha configuração familiar é muito diferente. Meus pais têm sítio, boa parte do que eu consumo de carne é produzido pelos meus pais, tipo galinha, porco, outros tipos de animais, que aqui no Mato Grosso a gente tem uma loucura de comer carne de capivara, jacaré e tal. Mas eu não. E aí já vai a provocação também em relação ao Cadu, porque eu também tenho uma série de amigos vegetarianos e veganos, só que a grande maioria deles estão plotados nas cidades hoje. Então, se a gente for pensar de uma maneira grosseira, absurda mesmo, assim, você ouvinte não me leve a mal, sei lá, 15 mil hectares de soja, seria ali o reduto do veganismo? Talvez é melhor a gente pensar sobre isso, né? Então, eu acredito realmente que nós precisamos produzir mais aquilo que a gente come. Na verdade, eu acho que é esse o caminho, sabe? Porque se tu for para muitos alimentos industriais, eles possuem a soja. E essa soja mata abelhas, mata o solo, mata pessoas, né? Eu estou no Mato Grosso do Sul. Para você ouvinte, o Mato Grosso do Sul tem um índice
de matança de pessoas indígenas que é maior do que na Amazônia. Todo mundo geralmente abre os jornais, vê os Yanomamis e outras etnias, né, os Wari, que são, né, que têm os seus direitos a todo tempo atacados, mas no Mato Grosso do Sul a gente tem algumas configurações que até a história, a vida, a educação ignoram, né? Não sei se eu vou fazer pergunta, porque agora eu estou gostando que todo mundo está jogando pergunta para os outros, né? Por exemplo, vocês já ouviram na história de vocês, na construção educacional de vocês, falar sobre a Guerra do Paraguai? E o que isso significa para o Brasil? Então, por exemplo, eu moro no Mato Grosso do Sul. Se vocês não sabem, o Mato Grosso do Sul é um território anexado pela Guerra do Paraguai. O Brasil matou 99% dos homens do Paraguai para criar esse território. E esse território hoje é dominado pelo agronegócio. No Brasil, a maior concentração de terra que existe em termos de estado está localizada no Mato Grosso do Sul. 93% da terra aqui é concentrado em 1%. Então, na hora que a gente vai falar sobre sistemas alimentares, sobre inovação jovem para o futuro do planeta, nós precisamos contestar a forma como o nosso país ainda lida com a sua base econômica. Commodity não tem como mais, né? Nós estamos falando de um Brasil que só tem reinventado. A gente era açúcar, foi para o café, café com leite, não sei o quê, mas nunca sai dessa monocultura, sendo que nós temos os solos mais produtivos de toda a América Latina. Eu moro no Mato Grosso do Sul e aqui, se a gente for entrar num termo de agrotóxico, vocês vão ficar, assim, realmente embasbacados. Aqui, a quantidade de agrotóxicos que tem aqui é muito bizarra. Memórias afetivas em relação a isso, por exemplo, dos jovens aqui, é que há um tempo atrás, quando o glifosato, se você aí, jovem, se interessa por essa pauta, procure sobre esse defensivo agrotóxico. O glifosato, antigamente, ele era permitido de ser aplicado no ar. E ele é talvez um dos mais tóxicos e mais ligados à pandemia do câncer. Então, quando eu era mais jovem, existia um momento em que tocava sirenes na minha cidade para que as pessoas fechassem as portas, de a quantidade de veneno que circulava no ar. Só que isso acontece hoje de outras formas, porque nós somos fronteira também, a maior fronteira seca do país. Então, não é só o que é permitido que aqui rola. Todo agrotóxico não permitido também rola aqui. E aí, fazendo um gancho de tudo isso, sei lá se a gente vai conectar, eu sou voluntária também no movimento pró-abelhas, e acho que a juventude tem que se empoderar de conversar sobre apicultura, né? Porque Darwin dizia que depois das abelhas, se elas se findarem, 5 anos depois a humanidade morre. Elas são os polinizadores universais. Então, nesses últimos 4 anos, eu tenho visto apicultores de 60, 40 anos de apicultura chorando, porque os agrotóxicos afetam o sistema neural das abelhas. E, assim, eu já entrei em apiários que 4 milhões de abelhas mortas, 10 milhões de abelhas mortas. Então, acho que a gente tem que falar em inovação jovem, botando o dedo na ferida do sistema econômico do nosso país, que é galgado na monocultura. Ou a gente para de achar que é bonito levantar um pé de soja cheio de agrotóxico e se vangloriar disso, né, na gente juventude mesmo, porque isso não vai mudar do dia para a noite, isso vem de capitania hereditária. Isso é Brasil 1500 até hoje. Ou então a gente vai perder tudo que resta, né? Como, por exemplo, as sementes crioulas, né? Os jovens ainda não se apoderaram dessa discussão, os que não são campesinos, né? As sementes crioulas, elas têm que ser guardadas de uma maneira muito, muito, muito sigilosa, porque, inclusive, durante o período de ditadura militar no nosso país, esse foi um dos focos dos militares, acabar com os bancos de semente crioula, porque assim o agronegócio poderia vir com toda a força. Mas, enfim, eu comi hoje, foi pouca coisa, nos horários muito errados, mas acho que eu absorvi uma quantidade de nutrientes que foi o suficiente para a gente seguir lutando. Bom, eu vou começar na parte mais fácil, falando o que eu comi. Eu comi também comida feita em casa. A gente tem comido bastante em casa. Delivery a gente acaba pedindo mais de fim de semana. Mas a gente não tinha parado ainda para refletir sobre isso. E eu já aproveito até para puxar, assim, porque eu acho muito importante esse tipo de conversa. E principalmente que é mediada por jovens, porque
Eu acho que o jovem ele tem esse poder de questionar as coisas, sabe? De levantar os problemas e ele tem a audácia de falar, olha, isso aqui não dá mais para ser assim, a gente precisa procurar uma forma diferente de viver enfim, de existir como humanidade. Porque eu acredito que quanto mais velho a gente vai ficando, quanto mais, enfim, a gente vai se acomodando mais e a acomodação dificulta demais a mudança, né? E até pelo tempo mesmo, né, de construção. Quanto mais tempo você leva para ser construído de uma forma, é bem provável que você vai levar ao mesmo tempo ou até mais para ser desconstruído e reconstruído de uma outra forma que faça sentido. Então, enquanto a Mari falava, eu fiquei pensando assim, no quanto de conhecimento que ela está passando, e aí trazendo até a fala do Cadu e do Lucas, né, dessas juventudes que são espalhadas pelo Brasil e por ser espalhada e tem conhecimentos diferentes, mas eu como um jovem paulistano da capital, eu não fazia ideia de muitas coisas que você trouxe. E é louco, assim, porque às vezes a gente entra nesse consumo e a gente não faz ideia do que isso representa. A gente até tem, assim, meu, isso aqui não tá certo, sabe? Essa sensação de que, meu, não tá dando bom, porque não tá sendo bom para mim, e eu sei que esse estilo de vida provavelmente tá fazendo outras pessoas sofrerem. Mas quando a gente vai ouvindo pessoas de diferentes culturas, de diferentes conhecimentos, a gente vai vendo o como a nossa forma, a nossa cultura de consumo tem prejudicado, enfim, tem trazido danos imensos. Então, enfim, eu só queria comentar isso, assim, eu acho que é importante demais esse tipo de conversa, e até trazendo o movimento de novo, porque ele faz a gente conhecer diferentes culturas, diferentes perspectivas, e isso abre a nossa mente para um mundo que não é mais São Paulo, entendeu? Para um mundo que não é mais capital, para um mundo que não é mais cidade. E parece besteira, mas a gente já se acostuma muito fácil a olhar só para o nosso mundo, né? Porque a gente vai sendo programado para isso, né? De olhar até para outras cidades e com um olhar de superioridade. Tem esse espírito, assim, né? De, São Paulo é o polo do Brasil, assim, polo econômico do Brasil. É a cidade que mais produz, e, enfim. E acaba tendo esse desdém. E a gente não faz ideia do que isso gera, sabe? Porque esse conhecimento está longe. Então, enfim, fiquei contente, assim, lógico, triste por muitas informações que a Mari trouxe, mas contente por estar nessa conversa e olhar nesses diálogos uma possibilidade de mudança, porque eu acredito que, assim, a gente não tem respostas agora, sabe? A gente está em um período onde a gente está levantando os problemas, jogando no ventilador, assim, e juntando as pessoas que querem responder a isso, ó. Esses são os problemas do mundo, esses são os problemas do Brasil, esses são os problemas da minha cidade, esses são os problemas da forma como a gente tem existido. Agora a gente precisa pensar junto com as nossas diferentes qualidades e conhecimentos, como é que a gente vai mudar essas coisas. Então, eu acho que é muito importante assim, o movimento como uma plataforma que une essas essas pessoas que estão dispostas a mudar, sabe? E, e é lógico, né? Muita gente não gosta do Steve Jobs, eu também tenho os meus problemas com ele, mas ele tem uma frase que é muito legal, né? Que fala que as pessoas que são loucas o suficiente para acharem que podem mudar o mundo são as que mudam. Então, eu acho que a juventude tem esse poder, assim, de audácia mesmo, de falar, não, dá para mudar, sabe? E se a gente ficar esperando dos poderes e das pessoas que estão no poder hoje, não vai ter mudança, porque eles estão cômodos na forma que as coisas foram montadas até agora, sabe? Então, enfim, tô contente de estar nesse papo aqui. Eu endosso total o que você está falando, Gui, porque sempre que eu vou conversando também com pessoas de regiões diferentes, realidades diferentes, isso abre a cabeça, assim, né, amplia essa visão de mundo, assim, muito interessante e muito importante. E eu trago uma responsa maior, até para a gente aqui que está no debate, eu me colocando já como não fazendo parte da faixa etária da juventude, eu entrei no movimento no meu último ano jovem, na teoria, com 29 anos, porque jovem no Brasil, na teoria, né, pegando a idade, é de 15 a 29 anos,
mas essa discussão nossa de jovens mais maduros que que passamos, né, por várias situações e amadurecemos também em outras, eu trago uma responsa maior até para a gente em relação aos jovens mais jovens que estão se descobrindo, estão num momento até biológico mesmo, de uma série de transformações de hormônios, uma série de coisas que fazem também olhar para alguns pontos, né, dependendo dessa idade, né, dessa transformação. Acho que essa resposta é grande nossa em discutir, trazer visões, promover discussões. O Dia Internacional da Juventude tem esse fim, justamente é o que a gente está fazendo, nos educar, né? É muito possível, e a gente está vendo na prática aqui, que nós, jovens, podemos trazer pontos de vistas e, claro, trazer essas visões que podem provocar mudanças de comportamento. E quanto mais a gente provocar isso, né, com essa responsa nossa de jovens mais seniors, quanto mais a gente provocar isso, trazendo experiências maiores de vida, né, pelo tempo, para os jovens mais jovens, eu acho que é fundamental, né, pela minha visão. Até porque nessa situação de pandemia, em relação ao trabalho, os jovens mais jovens, né, de 15 a 19 anos, que mais sofreram em relação ao desemprego, e a gente tem 47,8 milhões de jovens no Brasil. É muito jovem. Só que as juventudes estão diminuindo. A projeção é cada vez mais uma mudança também de faixa etária nesse sentido, né? Inclusive, só fazer um adendo aí. O jovem que leva o delivery para dentro da casa de vocês aí é um jovem negro, em sua grande maioria. Então, a gente está falando também de um processo de consumo que cria postos de trabalho indignos e não decentes. Então, o delivery não afeta só o consumo e o planeta, afeta a vida dos jovens mais vulneráveis do nosso país. Ótima colocação, Mari. Isso é importantíssimo também entrar em pauta, até porque 61% dos jovens são negros, né? E a maioria, né, gritante maioria, colocando que negros, né, nessa classificação IBGE entra pardos e pretos, mas é muito importante que a gente olhe para isso, nessa visão também, nesses sistemas alimentares do que a gente vem consumindo, também, né, entrando nesses pontos. E, claro, não vai ter certo ou errado, a gente está, como humanidade, há 300 mil anos, Homo sapiens, e, na verdade, né, 2,5 milhões de anos de humanos, nessa espécie humana, de várias outras espécies que a gente, Homo sapiens, acabou, né, acreditamos que acabamos levando à extinção essas outras espécies, mas a gente vem errando muito, algumas coisas trazendo como aprendizado para uma mudança comportamental, mas é meio, eu trago ainda a minha angústia, a minha ansiedade em olhar que nos próximos anos a gente tem essa meta de 10 bilhões de pessoas no mundo com essa questão insustentável de consumo que está. E, é claro, a pauta desse ano é mais voltada para esses sistemas alimentares, mas estendo o consumo de um modo geral. E aí a gente vai testando, né, no meu dia a dia, trazendo mais exemplos, não vou mais consumir shampoo, né, com a embalagem plástica, só shampoo em barra. Isso já há alguns anos aconteceu. É melhor, é pior? Não sei também, né? A gente entende que é melhor e faz uma mudança. Mas aí, se você vai a fundo também no processo que aquela empresa constrói, aí você vai, né? A minha própria noiva me abre muito a cabeça em relação à moda, porque ela tem a primeira formação de moda em relação a trabalho escravo, o quão isso é tão ainda presente e o quão eu fui deixando de consumir marcas, inclusive a Zara, que era uma marca que eu consumia bastante, e eu acredito que essa blusa, inclusive, é da Zara, de tempos remotos, onde eu não sabia, mas casos, né, que foram aparecendo e mostrando isso, são formas que eu fui também mudando no meu comportamento e nem entrar nessas lojas eu entro, né, essas lojas que tiveram alguns desses casos. Mas são muitos pontos. E a gente, nesse meio tempo de investigação, a gente tem que trabalhar, né, pagar os boletos, garantir uma saúde mental que está péssima. Antes da pandemia já estava, agora está pior. Então a gente tem muitas coisas para poder equilibrar. Eu acho que esse tipo de conversa, assim, de uma horinha já é transformadora o suficiente para uma questão de mudança comportamental e de novos erros, né, uma mudança novamente, né,
com essa intenção, né, de melhorar consumo, mas eu vejo isso, eu queria só trazer isso na minha fala, da responsabilidade que a gente tem dos jovens mais velhos em trazer essas discussões cada vez mais a fundo para os mais jovens. Eu queria primeiro endossar tudo que o Gui e o Cadu falaram, assim, tem sido realmente, assim, o InsaniCast mesmo, né? Eu acho que a possibilidade de ter uma pessoa como a Mari de trazer uma realidade que basicamente é inacessível para a gente, né? Hoje, assim, não chega, né? Porque essa cultura urbana, a gente tem uma reprodução global, assim. Então, tipo, quem mora em São Paulo acha que está em Nova York, enfim, quem vai para uma outra metrópole sul-americana vai achar que é parecido com São Paulo. E o hábito, os hábitos, né, eles acabam sendo muito parecidos mesmo, assim, a gente cria uma cultura, parece que a gente gosta das mesmas marcas, a gente paga um pau para os americanos lá e cria, né, essa cultura bem homogênea, assim, né, e aí a gente perde até um contato primeiro com a natureza em si, o campo em si, né, a gente vai num parque, né, de fim de semana para poder ter algum contato com natureza por aqui. Então a gente não entende o impacto que a gente causa, como vocês falaram, e é muito legal ter essa possibilidade que a gente está tendo, primeiro de ter contato com outras realidades, assim como no último episódio, por exemplo, a gente estava conversando com a Cindy e ela trazendo né, a vivência dela falando sobre comunicação não violenta no sistema penitenciário, sabe? Isso são questões que é legal a gente poder ter contato, sabe? Ouvir de quem está vivendo, sabe? Entender a margem do sistema, que a gente não está na margem, entender o tamanho do nosso privilégio também, né? E entender principalmente que nossos hábitos de consumo, e era esse ponto que eu queria levantar, a gente falou bastante até agora da questão ambiental, mas é muito importante acrescentar o sócio, né? O social ao ambiental, porque como a Mari bem disse, tem uma questão de quando a gente pede o delivery, assim, a gente está falando de precarização de trabalho, né, de jovens de periferia, jovens negros, a gente está falando de pessoas que podem, enfim, sofrer um acidente no trânsito e a família não vai ganhar nenhuma indenização por isso, não tem nenhum vínculo empregatício, né, e a gente, por outro lado, também está tendo a oportunidade de, tipo, ver uma possibilidade de pressionar, né, a marcas como iFood, como os aplicativos de delivery, a assumirem mais a responsabilidade. A gente está tendo a possibilidade de a Maria, a centenas de quilômetros da gente, mostrar um pouco da realidade dela. Então, eu acho que também eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão social também do consumo, né? Porque, para além até dessa questão de renda, né, e de classes sociais, assim, também existe uma questão de nós, enquanto indivíduos, a irresponsabilidade. Por exemplo, a gente estava discutindo um tempo atrás sobre publicidade para crianças, assim, e eu lembro de discutir isso na faculdade, porque eu era contra, né, a publicidade para crianças, porque eu realmente acho que a cultura do consumo não é benéfica, assim, e a publicidade tem esse papel de criar o desejo. A publicidade, eu tenho certeza que gera muita ansiedade, sabe? Se a gente pensar, é só a gente lembrar de como a gente era quando era criança, na véspera de Natal, na véspera do nosso aniversário, quando a gente sabia que ia ganhar aquele presente que a gente pediu, ou então a gente não sabia se ganharia, o quanto a gente ficava ansioso, o quanto a gente ficava perturbado até, de certa forma, assim. E por outro lado, eu lembro de viver momentos numa vida de uma vida muito mais conectada assim com o campo, porque a minha mãe é de Minas Gerais, né, do interior de Minas, Zona da Mata, e eu lembro de passar as férias de julho e aquela vida que não tinha tantos estímulos visuais, que não tinha tanto estímulo sonoro, que era muito menos poluída, o quanto aquilo me fazia bem, né? E a gente está perdendo esse contato e a gente está, com o nosso consumo, destruindo a natureza e causando danos para a sociedade, né? De uma maneira geral. Então, eu queria saber de vocês, assim,
como que vocês veem essa questão mais social mesmo, para além do ambiental? Vou pegar o gancho. Então, eu acho que isso é indissociável, né? Se a gente for realmente falar de uma transformação da nossa humanidade, ou se a gente quiser ensejar ela, porque a gente está falando aqui, está conjecturando de muitas coisas que possivelmente a gente não vai assistir. E eu acho que essa é a parada mais bonita de tudo isso, né? Do jovem que está aqui hoje vivo se mobilizar por um futuro de quem vai estar vivo, né? E isso resgata um pouco da nossa humanidade. E perceba como isso é muito controverso, né? A gente se torna mais humano na medida em que a gente faz algo para quando a gente não estiver aqui mais, né? Então, isso me atravessa bastante. Mas em relação ao social, né, eu trouxe essa questão do delivery, mas, mais uma vez, eu trago uma ferrenha crítica ao agronegócio. O sistema econômico que mais tem pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão nesse país é o agronegócio. Eu já fiz parte de um resgate enquanto assim, voluntária da Defensoria Pública do Estado, de 18 pessoas que estavam vivendo em condições análogas à escravidão, sem local para dormir, estavam presos dentro de uma fazenda que simplesmente, se você andar 4 horas de carro, você continua na mesma fazenda, né? Então, a gente está falando de um agronegócio que está ali no horário comercial das TVs, né, do agro pop, e esse é o local onde mais se resgata pessoas em trabalho análogo à escravidão. Nesse processo todo aí, eu já ouvi muitos relatos. E aí eu vou fazer uma regressão, assim. Hoje meus amigos falam que eu sou megalomaníaca, né? Que eu tenho vontade de mudar o mundo e tal. E que bom que eles falam isso, que eles já percebem. Em tudo eu milito. Tudo, gente. Não sei o que, a toalha. Vou falar, mas é porque, não sei o que, vou fazer uma militância. Porque eu acho que não tem mais como não dissociar a nossa existência de deixar um legado para o futuro, né? Só que eu também entendo que eu só consigo hoje ser uma jovem aos 28 anos, conseguindo trabalhar toda essa bagagem e ainda com a saúde mental estável, porque a minha infância foi conectada à terra. Inclusive, os meus amigos, sim, daqui, que são pessoas que sempre passaram por essa vivência, né, transmutando campo e cidade, são as pessoas com mais soft skills que eu conheço, coisa que dentro das cidades a gente fica falando. Meu irmão, se você sabe que a beterraba dá embaixo da terra, você fica mais humano. Eu me lembro, quando eu fui estudar em São Paulo, quando eu saí daqui, estava no terceiro ano em Campinas, e aí a professora disse, em um momento da biologia, que a genitália do porco é uma genitália em rosca. Eu não sei se vocês aqui sudestinos sabem. E aí as pessoas ficaram tipo, meu Deus, os jovens da minha sala. E aí o que me veio na cabeça foi, velho, quantas vezes eu vi meu pai tratando os porcos ou colocando porcos para cruzar. Quantas vezes isso foi uma cena absolutamente comum no meu inconsciente? E eu vi as pessoas delirando. Tipo assim, meu Deus, como será que é isso? Que... Falei, Jesus amado. E aí eu fiquei ainda mais estupefata quando uma colega de sala não sabia que a mandioca dava embaixo da terra. Eu falei, meu Deus, perdemos a sociedade. Entende? Então, eu acho que essa parte de transpassar o social, quando a gente nasce conectado com a Terra, a gente nasce mais de verdade. Porque nós somos nada mais, nada menos que uma extensão disso aqui tudo, né? E para fechar a ideia, assim, de conectar o social, a gente, em termos de Brasil, né? Isso na América Latina, esse giro já está acontecendo. Mas nós lutamos por direitos sociais, nós lutamos, né, para ter o que a gente chama de dignidade, decência humana, mas a gente trata o ambiente como coisa. No Brasil, a natureza não é, como a gente poderia dizer, sujeito de direitos. O que não é, o que é diferente, por exemplo, na Guatemala, no Equador. Se no Equador um rio é poluído, o ribeirinho pode ir lá no Ministério Público e dizer: aquele rio está poluído e eu quero defender o rio. No Brasil, não. No Brasil, até você conseguir a atenção do meio público para defender, porque você não pode defender aquele rio ou aquela mata ciliar. Você tem que esperar o governo, que é completamente povoado por pessoas, né, de um pensamento do capitalismo selvagem, defender aquele espaço, né? Então, para transversalizar isso tudo, assim, eu acho que
O social não existe se não conectado com a natureza. E aqui, como eu disse, as pessoas que eu conheço na minha existência, que transpassam a minha vida, que mais têm boas relações humanas, sabem que a beterraba está embaixo da terra. Isso é muito importante. Só queria complementar, assim, a Mari falou agora de como a gente. Muitas vezes o que a gente vê nos jornais, né, é que as pessoas que defendem a natureza estão sendo criminalizadas, né? Elas estão sendo criminalizadas no Brasil. E assim, essa parcela que aparentemente, né, eu não posso dizer, não tenho um profundo conhecimento de causa, mas uma parcela considerável do agronegócio brasileiro está indo na contramão até do que o mundo está pregando e do que é melhor para o próprio agronegócio brasileiro, porque hoje o que se fala em fóruns econômicos mundiais é que não haverá investimento e vai ter boicote a países que não protejam a natureza, que usem excesso de defensores agrícolas, agrotóxicos, enfim. E a gente, enfim, a gente está... em breve vai ficar insustentável porque não vão deixar até de comprar do Brasil por um atraso que vai sendo na base da corrupção também, né? Vai sendo mantido, assim, a gente vai se tornando mais atrasado e não vai se modernizar, porque o Brasil poderia ser um agronegócio, um dos mais importantes do mundo, um dos mais modernos do mundo, e a gente não tem isso, sabe? A gente não vê isso acontecer, o que a gente vê é isso sempre na discussão nas páginas de política, sabe? E acho que a gente tem dificuldade até de trazer isso para uma questão econômica, enfim, é possível fazer uma produção de alimento, uma cadeia produtiva muito mais humana, e a gente não tem conseguido, né? O que me dá esperança é ver o que a gente está tendo aqui de papo, assim, principalmente a Mari, que está conectada no primeiro setor, juventudes que se conectem com política para fazer isso de fato uma mudança nesse lado. Né? Não só a gente aqui engajado também em alguns projetos, terceiro setor, e também falando em nome da Insane, né, segundo setor, mas ter mais presença, quebrar até esses certos preconceitos que eu tenho, inclusive, com política, para que a gente consiga ter essas discussões e que possa apoiar, inclusive, né, pessoas como a Mari, futuras candidatas e que já atua, né, politicamente, já mesmo antes de estar no primeiro setor, pelos papos, mas que a gente consiga realmente promover esse olhar, né? E aí, puxando esse gancho do social, e até conectando com uma fala da Mari, que é o que me também dá esse quentinho no coração, essa esperança, é olhar a discussão como essa de um futuro que está próximo, mas que é um futuro que talvez a gente não esteja presente, pensando em, sei lá, em projeção mesmo de vida, mas isso que me dá mais essa esperança de ver, pelo menos no círculo de pessoas que eu escolhi conviver, são pessoas que estão buscando e se engajando e, como a Mari falou, né, militando sobre aquilo e, claro, né, buscando algumas mudanças, como eu trouxe, ajustando coisas, né, eternamente, porque a vida é isso. Isso me traz muita esperança, assim, ver pessoas que estão tentando, sabe, com a intenção por trás. Se você vê que tem intenção, a pessoa pelo menos está aberta a falar, cara, você é vegetariano, mas olha o quanto você está consumindo de queijo, derivados, e olha isso, olha esse impacto. Pô, né, você não, primeiro que você não é vegetariano, né, por conta de classificações, né, mas olha isso, olha esse impacto da soja. E você fala, putz, verdade, né? Aí você começa a ajustar. Mas eu acho que é ter essa humildade, eu acho. Humildade para ouvir, para se conectar, para absorver essas realidades diferentes, que é difícil de ser absorvido. Eu também comecei a perceber que eu sentia falta da natureza na pandemia. Quando, sei lá, eu ia para o trabalho de carro e sentia pelo menos um vento na janela, e nem isso no home office eu sentia. Né? Sentia o sol entrando pela janela do carro, ou até da própria sacada da Insane, da sede, e no apartamento que eu vivo não entra o sol. Né? Não tenho, eu tenho que descer, eu tenho que ir para a rua.
E aí, naqueles momentos iniciais, inclusive de pandemia, que eu falei, nossa, estou sentindo falta de alguma coisa. Eu comecei a sentir, de fato, essa angústia que todos, né, em sua generalizando, né, mas né, trazendo para a maioria sentiram, e para mim era a falta de natureza. Tanto que tive a oportunidade também, pelos privilégios que tenho, de acabar me isolando em alguns Airbnbs, em alguns momentos, para poder suprir isso também. Mas é muito louco, né? Quanto mais você vai discutindo e refletindo, você vai. E aí é a ideia, buscando essa mudança comportamental. E aí, só para conectar com o começo da fala da Mari também, que eu tinha falado, eu tenho uma discussão com a minha noiva que está sendo mais frequente, até pelo nosso momento aqui, projetando casar, morando junto já há mais de um ano, de filhos. E aí a sociedade já coloca isso na nossa cabeça, né? Ah, casa, primeiro na questão de relacionamento heterossexual, né? Homem e mulher casados, né? Tem que casar, e aí filhos, e aí a espécie continua. A gente tenta questionar muito isso que foi imposto, mas sim, quero ser pai, ela também quer ser mãe, e a gente está nessa discussão bem intensa em relação à adoção, e talvez não, né, não por uma questão de não poder, mas não trazer no futuro, claro que não agora, mas não trazer talvez um filho para o mundo, né, gerado biologicamente por nós, mas abraçar nesse sentido, né, já que a gente tem essa intenção e deseja, claro, nas conversas muito embrionárias, abrindo algo muito pessoal para todo mundo, mas a gente vem discutindo isso muito por essa questão de impacto mesmo, muito por esse lado social que você trouxe, Lucas. E também com essa certa angústia de trazer mais gente para esse mundo superpopulado e, e nesse caos que a gente mesmo gerou, né? Mas só de abrir discussões, e claro, não só abrir discussões, provocar comportamentos diferentes, eu já fico já um pouco menos angustiado nesse ponto. Cadu, linkando com o que você falou, eu acho que entrando assim, pensando mais na nossa profissão, no que a gente faz, a gente tem um papel e um dever de promover esses ambientes de debate, essas plataformas de conversa, mas principalmente de manter uma juventude que consegue dialogar, porque hoje a gente tem vivido um tempo de disputa de narrativa, de guerra de informação, literalmente, e quem perde somos todos nós, assim, os dois lados, né? Tem um cantor que eu gosto de rap chamado Kivitz, e ele tem uma música que fala, né? Se a guerra tem dois lados, nenhum lado é bom. Então, a gente tem que parar de pensar nessa maneira bélica de construir as coisas, né? Então, eu acho que um dever social que a gente tem, como pessoas que trabalham, que são profissionais da comunicação, é ensinar as pessoas a dialogarem mesmo, a olhar para o outro como uma extensão de si mesmo e aberto principalmente a críticas. Então, hoje aqui a gente se criticou muito. A gente criticou muito o nosso trabalho, o que a gente faz. Porque a gente sabe que o nosso trabalho, de alguma forma, ou ele inteiro, corroborou para a gente viver o que a gente tem hoje, assim, de sistema, enfim, de cultura de consumo. Mas parte de um processo de mudança, de transformação, é primeiro a gente se entender como alguém que fez parte desse erro, mas alguém que pode fazer parte dessa transformação. Então, para isso, a gente tem que acolher as críticas e falar: não, eu fiz parte disso, e agora eu preciso ouvir as pessoas que sabem e que enxergam e que sofreram mais com isso, para eu entender como é que eu fiz aqui com as minhas mãos, com o meu intelecto, que causou esse dano, e como é que eu posso usar as mesmas mãos, o mesmo intelecto, a mesma profissão, a mesma prática para construir algo positivo para a sociedade. Então, eu vejo o nosso papel como de comunicólogos assim muito pedagógico, né? A gente e aí das perguntas que o Lucas vai fazer é uma dica cultural e o documentário que eu vou trazer ele despertou muito isso em mim assim de como a gente como a gente tem a capacidade de mudar quando a gente aprende coisas novas, quando
novos conhecimentos, novas visões de mundo, novos diálogos, enfim, perspectivas chegam até nós. Como a gente tem capacidade de desenvolver a partir disso. Então, como social, assim, pensando mais na parte da comunicação, acho que a gente tem um dever absurdo de compartilhar essas visões de mundo e principalmente de promover esses ambientes onde há diálogo. Porque daqui para frente eu acho que a gente já está vivendo tempos muito ruins assim de diálogo. Ano que vem a gente vai ter a política, as eleições, e isso vai intensificar demais essa guerra de informações, esse clima bélico. Então eu acho que assim, a gente tem um papel absurdo assim, de tentar promover e de pensar em promover ambientes que as pessoas consigam compartilhar as coisas sem se sentirem atacadas. Como a gente compartilhou aqui. Cara, a gente falou diretamente da nossa profissão, do que a gente faz, mas a gente acolheu isso como, pô, a gente faz parte disso, a gente precisa repensar realmente essa forma como a gente tem feito não tá fazendo bem. A gente precisa ouvir outras pessoas, outras perspectivas, buscar no mundo alguém que já esteja fazendo coisas diferentes, propondo coisas diferentes, mas isso só é possível nesse ambiente que a gente está aqui, de diálogo, porque se a gente sentasse aqui para disputar quem sabe mais e quem sabe menos, a gente já teria fechado a câmera e saído se odiando e postando no Twitter que eu odeio o Cadu, que eu odeio a Mari, porque é isso, porque é aquilo. Então, eu acho que um papel social que a gente tem, assim, é esse, dos próximos dias e anos aí. Eu só queria falar uma coisa, assim, para dar um conforto também, mas, por exemplo, eu sou formado em Direito. E Direito nada mais é que o instrumento burguês de controle social. Ponto. Porque o direito no Brasil, se ele fosse realmente construído a partir da nossa verdade, né, o que é o Brasil, por exemplo, o direito indígena seria o primeiro a ser organizado. E o indígena só foi considerado cidadão como eu e vocês há 30 anos. 30 anos. Até então ele era um pet do Estado. Então eu também faço uma crítica à minha formação. Isso foi algo que foi transformador na minha existência. Depois que eu decidi que eu não iria olhar para o direito como um instrumento burguês de controle social, mas sim de libertação, foi que eu entendi o meu lugar no mundo. Então, por exemplo, eu tive uma briga homérica com a minha família porque eu falei, eu não vou fazer a prova do OAB. Eu não serei inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Todo mundo falou, vai passar fome, né? Aí o que aconteceu? O meu primeiro trabalho foi como consultora da Organização Internacional do Trabalho, que é a agência mais antiga da ONU, porque eu decidi que o meu olhar dentro do direito seria outro, inclusive da gestão pública. Acho que isso pode ser papo para alguma outra conversa nossa, mas eu comecei trabalhando no terceiro setor e eu me tornei uma especialista em mapeamento de armas e munições no começo da faculdade. E a gente pode trocar essa ideia depois. Só que isso não me tangenciou. O que me tangenciou de fato foi falar sobre gestão pública a partir do olhar do campo, né? Quando eu comecei a entrar realmente nas aldeias, quando eu comecei realmente a usar o direito como um instrumento, né, de libertação, porque a essas pessoas a minha ciência é negada desde que o Brasil é Brasil, sabe? Então, acho que essa crítica, né, às nossas próprias formações são muito importantes. No entanto, os operadores do direito, eles pouquíssimo fazem isso. Pouquíssimo, porque é muito mais fácil você entrar no setor privado, ganhar uma ou duas causas e ficar 2 anos parado com o tanto de dinheiro que você recebe, do que todo dia contestar como a ciência que você se formou é classista, racista e que é excludente. Mas enfim, é isso, a gente vai construindo e refazendo, repensando as coisas. Hoje a gente teve, coincidentemente, né, uma reunião com um cliente novo que é do terceiro setor e justamente eu falei o quanto é gratificante quando a gente pode sentir que o nosso trabalho vai fazer alguma coisa boa, sabe? Vai resultar em alguma coisa boa, para além de metas de vendas e lucros, né, de alguém, enfim. É lógico que, até lembrando, agora que a gente está falando das críticas às nossas profissões, né, eu lembro, eu desisti de jornalismo no segundo ano. Eu tive a sorte de estar numa faculdade que os 2 primeiros anos eram
os cursos eram integrados, então quando eu desisti eu não perdi nada assim de tempo, né, na faculdade e tal. E eu lembro de falar para um amigo que ficou meio indignado porque ele falou que eu me vendi para publicidade. E aí eu falei para ele, pô, mas é que eu tô estudando jornalismo, e aí eu percebi que se for para ganhar dinheiro mentindo, é melhor que as pessoas saibam que eu tô mentindo, né? Porque ninguém espera que, que o publicitário esteja falando a verdade, assim, né? O jornalista, né? E é muito louco. Uma das coisas que me fez repensar mesmo foi um vídeo do Clóvis de Barros Filho, né? O professor de ética lá, que ele era professor de ética da USP na época, e eu vi um vídeo dele, isso 2011, 2012. E aí tava num congresso de jornalismo, e aí tava falando justamente como os jornais se dizem correspondentes da verdade, né, da realidade. Enfim, ele faz uma grande elucubração lá, né, mas mostra que, tipo, a gente tende a achar que o que tá no jornal, assim, lógico, um jornal com mais tradição e tal, a tendência, pelo menos do senso comum, é achar que aquilo é a verdade, aquilo é a realidade. E a gente esquece do quanto de interesse político tem, né, num jornal, o quanto do interesse econômico tem num jornal, né? Então, as guerras de narrativa que o Gui estava falando, elas acontecem na imprensa também, né? Então, mas eu concordo com tudo, assim, que foi dito, né? Eu acho que é muito bom poder a gente estar constantemente repensando o nosso papel e vendo o que a gente pode fazer para contribuir, né, para a construção de uma sociedade melhor, enfim. Eu concordo também que, tipo, não vai ser a gente não vai ver o resultado da nossa luta, sabe? E ao mesmo tempo é bom porque eu percebo que já tem muita coisa boa acontecendo, apesar do momento sombrio que a gente está vivendo. É muito legal ver que, tipo, sabe, até no próprio sistema capitalista, assim, existem forças que falam, porra, não vai dar para manter esse estilo de vida, sabe? Então, sei lá, tem acho que é BlackRock, uma empresa americana uma das maiores, assim, que controla investimentos e tal. Ela não investe em empresas que não tenham pilares ESG, né, que não tenham a questão da sustentabilidade socioambiental bem colocada na empresa. Então você vê que o próprio capitalismo, de alguma forma, já entendeu que não dá, entendeu? Sabe? Uma empresa de investimentos financeiros já entendeu que não dá para manter aquele padrão, sabe? E é bom poder estar fazendo parte dessa, de alguma forma, contribuir para que algumas pessoas repensem também, né? Dentro da nossa profissão, da profissão do direito, como a Mari trouxe. Eu queria encaminhar já para o final, trazendo todo mundo pode, lógico, fazer suas considerações finais e trazer a dica cultural de cada um, né? Eu vou trazer uma bem antiga, já vou deixar a minha aqui, um documentário, assim, é genial em todos os sentidos, é sobre o que a gente está falando aqui hoje, só que é de mais de 20 anos atrás, que é o Ilha das Flores. Não sei se vocês já assistiram. É, 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 é gigante, é um curta, né? Mas assim, é genial demais esse documentário, porque a forma como a narrativa é construída, a forma como ele traz essa realidade do urbano até o campo, que foi o que a gente conversou aqui hoje, né? É muito interessante, assim. É um documentário que eu acho que as juventudes, se não viram, tem que ver, assim, né? Porque acho que ele é de 1999, se não me engano. Então, também queria agradecer a presença de todo mundo e ouvir de vocês a dicas e o que vocês mais quiserem falar agora nesse finalzinho. Vou puxar. Cara, eu queria agradecer demais, pedir desculpa aí o atraso, você ouvinte não está sabendo dos bastidores, mas eu me atrasei. Queria agradecer mesmo por vocês terem sido tão acolhedores. Essa conversa aqui me deu vários gatilhos de assuntos que eu amo conversar e que a gente precisa muito colocar na roda da juventude, que são muito importantes. Queria agradecer, desejar um caminho próspero para vocês dentro da ideia da Insight, certo? Ou estou errado? Mas enfim. Insane. Desculpa. E acho que dica de cultura é uma coisa que eu
coloco muito nos espaços onde eu posso falar, onde me chamam para falar, é fazer o giro decolonial, parar de olhar para coisas culturais a partir da perspectiva eurocêntrica, americana. Vamos valorizar mais o que tem dentro do nosso país, porque a gente está nessa loucura aqui, a gente está tão perdido porque nós brasileiros, a gente não se entende ainda. É muito difícil a gente compreender o que nós somos nesse meio da América Latina. Então, para isso, eu sugiro um filósofo indígena que se chama Ailton Krenak, inclusive esse é um dos livros que eu mais gosto dele. Encontros é uma série de palestras que ele fez e que foram organizadas com várias reflexões que ele faz. Ele é um dos maiores líderes intelectuais do movimento indígena, foi quem, de fato, fez o advocacy na Constituição de 88 para que, pela primeira vez, os indígenas fossem considerados cidadãos de direito. Então, é um filósofo que eu acho que tem que entrar na narrativa de toda a juventude, que a gente precisa ler, porque ele é um filósofo que, a partir do momento que a gente lê, a gente escuta diferente a nossa própria existência, Brasil. Ele é da etnia Krenak, que é uma etnia que já foi exterminada, né? Que eram índios botocudos, de Botoque, não sei se vocês conhecem, e é do estado de Minas Gerais. É uma etnia muito, muito interessante para a construção dessa militância. Então, além dele, tudo que for de pensamento crítico e decolonial, né? A gente tem que parar de se achar colônia. É hora de fazer o giro mesmo. A gente tem que valorizar o que é nosso, a produção acadêmica nossa, a perspectiva nossa, porque o imperialismo está fazendo a gente se consumir. Né? De toda sorte, eu quero agradecer demais, mais uma vez, e espero estar com vocês em outros espaços, em outros diálogos. Contem sempre comigo. Um beijo desde o Mato Grosso do Sul. Valeu, Mari. Bom, só como finalização, assim, né? Eu gostei demais de participar disso de novo, Lucão, valeu por chamar. Sempre que tiver um tema assim, me convida. E como dica cultural, eu trouxe o documentário Seaspiracy, que tem na Netflix, fala sobre a pesca predatória e sobre os sintomas, né? O que a pesca predatória causa no mundo. E aí, enfim, queria convidar você a assistir. É um documentário que, para mim, assim, me chocou muito, porque era um universo que eu não fazia ideia do que a pesca predatória causava no mundo, assim, a ponto de tocar no nosso oxigênio, assim. Então, 70 a 80% do oxigênio no mundo vem a partir das algas que estão embaixo do oceano e essas algas estão sendo extintas porque a pesca predatória é como se fosse o mesmo tipo de desmatamento que tem nas florestas é feito no mar, só que com uma supervisão muito menor, infinitamente menor do que é feito em terras. Então, enfim, é um lugar sem lei, sem dono, sem nada. E isso está acontecendo, isso está rolando agora, e aí te faz refletir bastante assim sobre o seu consumo, né? Porque uma das coisas que a série traz como reflexão é que um dos passos que a gente pode fazer é diminuir o nosso consumo, porque o nosso consumo exacerbado causou essa cadeia que produz tão, enfim, violenta assim. Então, assistam e pensem um pouquinho aí no consumo de peixes também. E é isso. Eu também agradeço muito, adoro conversas profundas que a gente está com intenções assim de aprender e de trocar mesmo. Então, um grande prazer estar aqui, um grande prazer. A Mari, nossa convidada especial, está aqui. A gente que conversa à distância, nunca nos vimos pessoalmente, espero que chegue esse momento também, com muitos voluntários lá do movimento, que também estão aí já há alguns anos só à distância e promovendo esse trabalho incrível. E a minha dica, ela não está muito conectada com o macro, eu falei bastante sobre impactos ambientais, mas está relacionada com o consumo também
e com algo que eu sou viciado, assumido, que é açúcar. Açúcar também não é o grande vilão, e isso mostra bastante nesse episódio que eu vou falar, mas também, é claro, o consumo em excesso causa uma série de problemáticas para a nossa saúde e também para o todo. Mas eu queria dar uma recomendação daquela série documental que chama Explicando. A Explicando tem no Netflix e tem um episódio Açúcar, que foi lançado em 2021, que é um episódio, assim como todos os outros da Explicando, curtinho, mas muito profundo, que quebra muita cabeça assim, em relação a consumo, desmistificando essa questão de ser vilão, mas claro, né, provocando essa reflexão que a gente teve aqui no todo do equilíbrio. Quanto mais a gente trazer o equilíbrio nas nossas relações, nos nossos diálogos, no nosso consumo, tudo tende a se reequilibrar novamente. Mas eu queria agradecer aqui também esse espaço, foi ótimo estar com vocês aqui de novo.